Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do blog Engenheiro de Custos. Quem está falando é o Gustavo e nessa semana eu vou falar sobre as 3 maneiras de você cobrar um orçamento de obras. Como você pode calcular esse custo quando você recebe o cliente na sua construtora, na sua empresa de projetos, na sua empresa de orçamento. Como você pode fazer essa estimativa para calcular ali o tempo, a hora que você vai estar ali trabalhando em cima de orçamento e também você receber por esse serviço, que é um serviço, né, que algumas empresas até não cobram, mas deveriam cobrar, tá? Dependendo do tipo do cliente, e que é um serviço que demanda tempo técnico, demanda todo um esforço, então é legal sim que vocês cobrem pelo orçamento, planejamento, né? Toda essa parte mais elaborada, orçamentos executivos bem feitos, né? Detalhados com projetos, é interessante que seja cobrado. Se você não acompanha aqui, não se inscreveu no canal, veja abaixo desse vídeo aqui como se inscrever e acompanhe aí todos os novos vídeos, tá? Mas vamos lá, direto ao ponto. Como que a gente faz para calcular? Como que a gente faz para ver qual que vai ser aí o custo, né? O valor do orçamento, como cobrar isso do cliente, tá? Geralmente a gente pega essa fase, o cliente está lá já no projeto, ele quer ter aquela ideia de custos, né? Algumas empresas colocam isso embutido esse serviço em alguns outros serviços, mas basicamente como a gente faz aqui é por 3 jeitos. O terceiro jeito é o que a gente mais usa, vou deixar aqui no final, mas as primeiras aí seria, primeira delas, hora técnica. Então isso já é para quem tem um pouco mais de experiência, se você já tem um pouco mais de experiência, sabe quanto custa a sua hora técnica, o que é pouco provável se você for aí um iniciante, se estiver no início de carreira, estiver no início de escritório, provavelmente você não tem esses gastos levantados, né, como escritório, às vezes você trabalha até em casa, não tem escritório ainda, custos, né, de contabilidade, custos de telefone, água, luz. Então você faz todo um levantamento desses gastos, né, detalhado, tudo que você gasta no mês, e em cima disso, contando o seu prolabore, seu salário, da sua equipe, se tiver equipe e tudo mais, em cima disso você chega no valor por hora, tá? É um pouco complicado para quem está começando, porque muitas vezes nem tem todos esses gastos, nem todos esses custos, ou não deveria ter, né? Se você estiver testando esse modelo de negócio, recomendo que você nem tenha tantos custos no início, comece de uma maneira mais tranquila ali, sem tantos gastos fixos de início, e depois, conforme vai aumentando a demanda, você se estruturar. Isso também é até uma dica aí para quem quer abrir um negócio. Então você tem esse valor da hora, você vai calcular uma estimativa de quanto tempo você vai levar naquele orçamento e aí sim você dá o valor em cima disso, multiplica a sua hora pelo tanto de tempo que você vai gastar naquele orçamento, seria a primeira opção aí de como cobrar. A segunda opção que a gente faz aqui, algumas estimativas, é por tempo e dificuldade. Então, se a gente pega alguns orçamentos já na área que a gente está acostumado a trabalhar, né, prediais, orçamentos residenciais, orçamentos assim, mais essa parte de edificação, é mais tranquilo para a gente. Nossa equipe está acostumada, o pessoal já faz esse tipo de orçamento aqui, eu já fiz muito desse tipo de orçamento, então eu sei que eu consigo ter uma margem, ter uma estimativa bem próxima da realidade, que a gente já fez muitos orçamentos desse tipo, então é mais fácil de você fazer o levantamento e ver quanto que você vai cobrar em cima disso, tá? Então a dificuldade ela é importante. Alguns meses atrás a gente estava negociando já um contrato de atualização de base de preço, era algo totalmente novo, foi a primeira vez que a gente fez, aí sim a gente teve que estimar com base na dificuldade, então eu calculei pelo tamanho da equipe, como eu teria que atender, eu fiz uma pré-avaliação no tamanho da base que a gente iria atualizar, então isso tudo deu muito certo depois, a gente encerrou agora recentemente, né, esse contrato, e deu muito certo, porque a gente sabia a estrutura, sabia o tempo que ia ser levado, eu dei uma olhada na base, vi o que eu tinha para fazer cotações de mercado, para estar atualizando esses índices, né, de construtora, e não posso falar aqui o nome da empresa pelo contrato, por ser confidencial, mas mais para frente eu acho que eu vou conseguir falar. Vocês vão ver que é uma das maiores empresas do Brasil que pediu para a gente fazer essa parte de índice, coisa que a gente almejava lá atrás e só agora veio a aparecer, né, mas já é um objetivo nosso lá desde 2014, 2015, que a gente tinha esse objetivo de ser uma empresa de índices, né? Agora que está começando a nascer. E a terceira aí, mudando já para o terceiro item, é por metro quadrado, um dos que a gente mais gosta, um dos mais simples de se fazer, e você consegue ter essa estimativa por metro quadrado. Até mesmo se você consultar na sua cidade, algum CREA, alguma associação, aqui a gente tem a Associação dos Engenheiros, eles têm lá o custo por metro quadrado, que varia de 5 a 7 reais o metro quadrado do orçamento de um projeto residencial, de um projeto predial.
É claro que isso existe algumas exceções, né? Claro que você não vai pegar uma obra gigante, que ali você tem vários itens que se repetem, né? Um prédio, por exemplo, que você calcula o pavimento tipo, o pavimento térreo, depois os tipos são praticamente iguais ali, você não vai cobrar a metragem de todos, você vai fazer um balanceamento, é óbvio, né? Mas tenho que falar aqui para você também que a gente sempre faz esse contraponto para não também deixar um orçamento muito caro e não pegar por conta disso, né? E é claro também, se você estiver começando na área, eu nem recomendo tanto você se preocupar. É claro que você fazer um bom orçamento, você vai estar ajudando todo o mercado, né? Você vai estar se valorizando, vai estar valorizando seus amigos profissionais, quem formou com você. Mas é claro que no início, não se preocupe muito com isso. Tenta ter o aprendizado, dá um orçamento justo, nem muito alto, mas também nem muito baixo para não prejudicar todo mundo. Mas também tem a visão de que você está também numa fase de aprendizado, que você está ali vendo né, o orçamento, depois pede para ir para a obra se você não for executar a obra, para aprender mais ainda. Então tudo isso é um aprendizado que vai somando com outras coisas e que no final você pode até não ganhar tanto monitoramento, né, com essa questão de cobrar o valor em si, mas você vai ganhar muito em experiência, muito em desenvolver outras áreas, até de negócios, né, tá dando esse tipo de orçamento, da obra, método executivo, comparar depois, fazer cronograma. Então tudo isso também é interessante você ter. Em relação a construtoras, aqui vai um bônus aqui para final de vídeo, né? Para você que tem construtora, tem empresa que às vezes passa o orçamento e tem dificuldade de fechar, ou o cliente pega o seu orçamento e leva para outra empresa menor, leva para o empreiteiro às vezes até fazer. Isso é bem comum, né? Isso acontecia muito também aqui quando eu trabalhava em outra construtora, né? Antes, no início da minha carreira, e a gente tomou algumas medidas para estar evitando um pouco isso. Então a gente começou, dependendo do cliente, que a gente sabia que fazia muito isso, a gente começou a cobrar um valor, né? Então a gente cobrava na época R$1.000 se não fechasse, né? Se fechasse depois na obra, esse orçamento seria gratuito para a empresa, o consultor iria executar a obra. Então você consegue ter alguns meios, né? Claro que às vezes quando você está concorrendo com outras empresas, as outras empresas não cobram, aí fica um pouquinho mais difícil. Mas sempre se atentar a isso, ver que se não é aquele mesmo cliente recorrente que está ali sempre usando a estrutura da sua empresa para depois oferecer a sua planilha, principalmente se você passa a planilha aberta, né? Se você passa o orçamento aberto com os serviços, depois se ele não estiver usando esse serviço técnico, que é um serviço que é caro, não é barato fazer, e também é justo que você cobre por ele, dependendo aí da situação da sua empresa, tá? Fora isso, essas são as 3 melhores maneiras de você estar aí cobrando pelo orçamento, tá fazendo esse serviço técnico que é muito importante para todas as empresas, para quem quer construir também, sempre quer saber quanto vai gastar. Então espero ter dado uma luz aí, ter dado uma clareada. Procure também nos órgãos, tem alguns, né, alguns CREAs da vida aí, deve ter também essa questão do custo por metro quadrado, essa questão de como cobrar os honorários, né? Então você consegue ver isso também. E sempre esteja atento à hora de apresentar, né? Para quem tem empresa também, o orçamento é praticamente seu cartão de visita. Então, se for abrir, fazer ele bonitinho, se todo mundo vai abrir, faz isso que mostra muita confiabilidade, você mostra muita que você tem uma estrutura, que você tem um corpo técnico competente, e isso já te dá aí muitas vantagens se tiver não analisando somente preço, mas também estrutura, competência e profissionalismo. Isso vai ajudar bastante, tá bom? Espero ter ajudado você, um forte abraço e até o próximo vídeo. Na hora de você for cobrar o seu orçamento, que, né, seja de, assim,